Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo aqui para o canal. Antes de eu começar, deixem eu me apresentar. Eu sou Marta Leite, eu sou Life Coach, eu sou a pessoa responsável pelo introvertidamente.com, esse local que é da promoção de autoconhecimento, de autoestima para introvertidos como eu. E hoje o meu desafio com esse vídeo é falar para vocês sobre introversão e saúde mental. E eu quero aproveitar, né, que nós estamos nesse mês de janeiro, que é institucionalizado como sendo o Janeiro Branco, que é aquele mês onde a gente trata dos aspectos de saúde mental, onde se promove a conscientização a respeito de saúde mental. É importante a gente ter essa consciência e também esse conhecimento e desmistificar um pouco aqui uma espécie de estereótipo que existe, inclusive, de que os introvertidos eles são depressivos. Isso é uma espécie de mito, senso comum, que associa o nosso jeito calado, o nosso jeito introspectivo à depressão, quando na realidade não é. Mas, por outro lado também, a gente precisa analisar e realmente ver até que ponto ter um temperamento introvertido, ele pode nos levar ou, digamos assim, nos colocar de certa forma em risco da gente ter uma propensão maior a experienciar problema de saúde mental. Eu vou tratar aqui mais especificamente de ansiedade e depressão, que são aqueles transtornos, entre aspas, até mais comuns nos dias de hoje. Bem, a gente sabe que a ansiedade e depressão, elas possuem causas diversas e que inclusive a própria psicologia ainda hoje se debate muito em tentar descobrir quais são realmente as causas, e elas são diversas, como a gente sabe, e o meu intuito aqui não é falar a respeito das causas de ansiedade e depressão propriamente dito. A minha ideia aqui é que a gente entenda como introvertido se existem características nossas, do nosso temperamento, que podem acabar por nos predispor a essas questões. Repito, isso quer dizer que ser introvertido é uma, digamos assim, condição para que você tenha ansiedade e depressão? De novo, absolutamente não. Porém, existem algumas características nossas que convém que nós nos vigiemos e que nós tenhamos uma certa atenção, principalmente quando a gente observa que algo em nós não anda funcionando muito bem. Bem, e vamos lá à primeira característica introvertida, que é nós somos pensadores. Nós somos pensadores profundos. A gente pensa até porque a gente precisa, a gente tem a tendência natural e a necessidade de processar as coisas. Seja elas coisas mais simples, como processar profundamente, desde as situações cotidianas nossas, até as decisões que a gente precisa tomar, os planejamentos que a gente precisa fazer. Nós estamos frequentemente muito mais na nossa cabeça processando a nossa vida cotidiana do que muitas vezes vivenciando ela. Nós somos naturalmente preocupados em relação ao futuro, o que nos torna naturalmente mais ansiosos, como também nós somos ruminadores a respeito do passado. Nós tendemos a reviver situações passadas, nós tendemos a repassar coisas que nós vivemos, principalmente os eventos negativos. E isso ocorre inclusive porque, como a própria neurociência já descobriu, nós temos no cérebro uma região que é responsável pelo processamento das ideias, o lembrar, o tomar decisões, o resolver problemas. Para os introvertidos, essa região do cérebro, ela possui uma fluência de sangue muito maior do que é no cérebro dos extrovertidos. Então, a gente, neuroquimicamente falando, biologicamente falando, a nível cerebral, a gente vai ter essa tendência natural ao overthinking.
Então, isso significa que o overthinking, ele é basicamente o nosso DNA, ele está na nossa natureza. E nós vamos ser naturalmente ruminadores e preocupados com frequência. Isso significa, claro, uma ansiedade natural. É lógico que o nível dessa ansiedade depende muito de pessoa para pessoa. Isso não quer dizer que todos os introvertidos sejam ansiosos. Uns serão mais do que outros. E também essa ansiedade, ela pode evoluir para um quadro ansioso mais delicado, muito também em função do tipo de estresse que a pessoa vive. Ou seja, é algo realmente bastante pessoal. E nesse caso, gente, eu gostaria de dizer para vocês aqui, até falar um pouquinho a respeito da minha própria experiência. Eu precisei passar por um quadro de ansiedade e pânico e consequente depressão para poder eu descobrir que eu era uma pessoa ansiosa. Ou seja, eu sempre fui uma pessoa naturalmente ansiosa a vida inteira, mas eu não tinha consciência do nível de ansiedade que eu tinha, não é? O quão ansiosa eu era, e eu até dizia para as pessoas que diziam assim, eu sou ansiosa. Aí muitos diziam, eu como muito porque eu sou ansiosa. Eu dizia, eu não sou ansiosa não, eu sou uma pessoa normal. E eu realmente eu só vim descobrir o quanto eu era ansiosa quando eu passei por um processo de ansiedade severo com pânico e depressão. Porque, como eu costumo dizer, o que acontece muitas vezes conosco, com muitos de nós, que por vezes nós somos ansiosos e a gente não tem consciência de que a gente tem ansiedade, que a gente é naturalmente ansioso, porque a gente passou a vida inteira sendo daquele jeito. E muitas vezes é quando a gente passa por um estresse profundo, quando a gente passa por um problema mais severo, quando a gente experiencia uma condição mais delicada, é que a gente acaba por descobrir que a vida inteira a gente viveu sendo de uma determinada maneira, mas a gente achava que todo mundo era igual a nós. Porque também a gente tem um outro lado nosso, uma outra característica nossa que também contribui para isso. Nós falamos pouco a respeito dos nossos sentimentos. Nós falamos pouco a respeito das nossas emoções. Nós tendemos a guardar e a engarrafar as coisas. Nós, naturalmente, não nos abrimos com muita facilidade. E é lógico, dependendo do quanto de estresse e de experiências negativas e situações difíceis a gente vive ao longo da vida, acaba que essa nossa natureza mais fechada, o não se abrir, acaba por criar em nós uma condição interna, digamos assim, a gente vira meio que uma panela de pressão e a gente acaba explodindo e essa explosão acaba por sair por uma via que é a gente experienciar uma crise de ansiedade e depressão. Então, isso também é algo que pode, gente, atenção, pode. Eu não estou aqui afirmando que eu estou dizendo aqui, inclusive baseado na minha própria experiência, o que é que pode contribuir para. Outra questão também, deixa eu ver aqui a minha cola para eu não me esquecer, é que nós somos naturalmente perfeccionistas. Todos os introvertidos são perfeccionistas? Não, mas a grande maioria de nós tem a tendência ao perfeccionismo. E é claro que ser perfeccionista significa também ser ansioso, ser preocupado, ser alguém que está o tempo inteiro querendo fazer as coisas bem, alguém também que pode ter uma grande necessidade e propensão ao controle, e é claro que quando a gente tenta controlar tudo e ser perfeccionista o tempo inteiro, isso acaba por gerar não só estresse, não é um estresse muito grande, e também a gente volta a experienciar aquilo que a gente já falou anteriormente, que é ser ansioso. Então, o perfeccionismo também contribui, né? De novo, a gente está aqui diante de preocupação e diante de ansiedades acrescidas. Outra questão também, que é o que acontece principalmente quando você é introvertido,
e você precisa estar, né, em função das demandas sociais, sendo extrovertido o tempo inteiro. Você precisa estar o tempo inteiro fora daquilo que é o seu jeito natural. E principalmente quando você não faz uma gestão adequada da sua energia, quando você não se recarrega, quando você não dá tempo, não é o tempo que você precisa para poder se equilibrar. Quando você, como introvertido, você está mais vivendo, né, no mundo extrovertido do que naquele mundo, naquele lugarzinho que é o lugar onde você precisa estar, porque é o local onde você recebe a sua energia, onde você se reequilibra, onde você se recarrega. Então isso pode também, dependendo da profissão que você tem, de como você vive, do nível de estresse que você experiencia no seu cotidiano, isso também é um fator que pode contribuir. Eu tenho no blog, inclusive, um texto que relata a pesquisa de um psicólogo feita com estudantes universitários, onde ele alega que a depressão e a ansiedade para esse grupo de introvertidos, ela tem relação justamente com eles suprimirem o estilo de vida introvertido, suprimirem as necessidades deles introvertida, inclusive não tendo tempo para recarregar as energias, ou seja, viver muito extrovertidamente e negligenciar, suprimir as necessidades introvertidas que ele tem. Esse é o fator que, segundo ele, contribui. Eu vou, inclusive, aqui deixar o link desse texto para vocês lerem. Bem, e agora, para finalizar, eu acho que seria interessante eu falar aqui um pouquinho a respeito de como é que a gente pode fazer para a gente cuidar da nossa saúde mental. O que seria para nós uma atitude preventiva em relação à nossa saúde mental? Em primeiro lugar, eu falo de atitude preventiva porque se você já experiencia uma questão de ansiedade e depressão, já consciente, você precisa procurar ajuda. Primeira coisa, se a ansiedade, a depressão ou qualquer outra questão de saúde mental já está instalada, você não tem mais nada a fazer que não seja buscar realmente saúde especializada. Uma atitude mais preventiva seria a gente começar primeiro por aquele ponto que eu costumo falar o tempo inteiro, que é uma necessidade introvertida básica, que é a gente precisa se conhecer. Como introvertido, a gente precisa não só conhecer a respeito do que é a introversão, mas a gente conhecer a nossa introversão, mais especificamente falando, os nossos traços, as nossas tendências, o nosso jeito, as particularidades que nós temos e principalmente as dificuldades que nós temos. Por quê? Porque a gente falou aqui a respeito de propensões que podem virar dificuldades para nós, que podem acabar gerando problemas. Então, quando a gente se conhece, quando a gente conhece as nossas tendências naturais, fica muito mais fácil a gente, se observando, perceber quando é que algo não está indo bem e como é que a gente faz para lidar com aquilo. O autoconhecimento, a autoconsciência e a autoobservação sempre. Esse é o primeiro mandamento. O segundo, que é a gente se cuidar. A gente, nesse autoconhecimento e nessa autoobservação, a gente descobrir que necessidades mais especificamente a gente tem, porque independente de sermos introvertidos todos, as necessidades elas são pessoais. A gente cuidar dessas nossas necessidades, a gente perceber de como é que a gente gere a nossa energia, de como é que a gente gere o nosso estresse, o que é que nos estressa, como é que a gente faz para evitar os estresses naturais, com o que é que a gente está se preocupando, como é que a gente faz para lidar com essas preocupações. Ou seja, aí seria o cuidado de, e agora? Eu tenho essas tendências, essas propensões, uma vez consciente disso, como é que eu faço para me cuidar diante delas?
Que cuidados eu preciso ter? Que atenções? Que ferramentas eu posso usar? Como é que eu posso lidar com isso? Como é que eu posso lidar com as minhas propensões e tendências, no sentido de que elas não se transformem em um problema para mim? Autocuidado também no sentido de cuidar da nossa energia, ter o nosso tempo, encontrar equilíbrio, encontrar o nosso centro, digamos assim, a gente ter o nosso lugarzinho onde a gente se reencontra, a gente se reconecta, a gente se energiza. Esse é também o autocuidado que eu diria que é o número 1 para a gente enquanto introvertidos. E o último, né, que também é o primeiro que eu já falei, é uma vez você identificando que você já está experienciando uma depressão mais duradoura, uma ansiedade mais severa e o quanto está afetando o seu dia a dia, então procure ajuda. Bem, e uma coisa muito legal em relação a nós introvertidos é que justamente os introvertidos, eles são mais conscientes em relação a como eles estão internamente, principalmente quando algo não vai bem. Além deles terem essa consciência, eles têm uma maior tendência a procurar ajuda. E muito mais do que os extrovertidos. Fica aqui a dica. Se você nota que algo não vai bem com você, então procura uma ajuda especializada. Gente, é assim, o tema é sério, o tema é delicado. É claro que eu levaria aqui ainda um bom tempo falando a respeito do tema saúde mental e introvertidos, mas eu vou ficando por aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se quiserem fazer solicitações, sugerir temas, podem pedir ou por e-mail ou deixando comentário aqui embaixo. Eu vou ter o maior prazer em trazer um vídeo aqui para vocês. Gente, muito obrigada. Se você acha que esse vídeo ele foi útil, partilha, dá like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação, acompanha a gente no blog, no Facebook, vem fazer parte do nosso grupo também no Facebook, que é um grupo muito bom. Eu vejo vocês qualquer hora dessas. Como eu já disse aqui diversas vezes, sempre que um tema ele for relevante, importante para nós introvertidos, eu vou trazê-lo aqui para o canal com o maior prazer. Gente, um beijo grande e até o próximo. Tchau!